nacional. Atualmente você está na novela Nos Tempos do Imperador, a qual você vive, né, dos maiores nomes da literatura, que é o Machado de Assis. Para você também, como que é você representar, fazendo, né, uma análise dessa sua trajetória de 20 anos, representar uma pessoa que fez e faz parte da nossa cultura, né, de tamanha importância, principalmente na literatura? Olha, eu acho que, cara, é uma dádiva, né? Poder ser escalado para fazer um personagem como esse. É um personagem muito complexo. É... Não é muita gente ainda que sabe que Machado de Assis era negro. Né? Muita gente toma um susto muito grande de Machado de Assis era negro, porque a gente viveu durante muito tempo com o nosso povo, né? Sendo embranquecido, enfim, fazendo com que o nosso povo não tivesse orgulho, né, da própria raça. Então, assim, Machado de Assis, cara, é nosso, sabe? É negro, era pobre, cresceu na favela do Juramento, enfim, é patrono da Academia Brasileira de Letras e cara, é uma dádiva muito grande eu poder hoje dar vida a um personagem, né, que existiu e que eu ouvia muito falar na época de escola, que a gente tinha aula de literatura, né, então lia Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, li muitos contos de Machado de Assis e hoje poder dar vida para ele é um presente, acho que é fruto de tudo isso, né, de estudo, de dedicação, e que bom estar podendo dar voz a esse homem, né, que é nosso, que é brasileiro, e para que uma pessoa, né, assim como nós, né, que também seja negro, que venha de periferia, possa ter isso como um espelho e um incentivo de, cara, eu também consigo, né, me dá a educação, me dá a cultura que eu vou mergulhar e vou conseguir também. E, ó, Machado de Assis era gago ainda e epilético, cara, sabe? Então, assim, uma história muito interessante, né? Não vai contar muito da história dele, porque é uma participação especial, especialíssima, né, na novela, mas só de estar ali fazendo Machado de Assis, cara, já tá de bom tamanho, entendeu? Você usou uma palavra muito importante, especialíssima, né? Porque não sei se foi uma questão de estratégia dos autores, né? Que foi o Alessandro Massona e a Teresa Falcão, né? Tereza. Trazer esse nome de tamanha importância para a literatura, até mesmo no sentido mesmo de informação pública, né? Porque a novela nada mais é também do que informar, né, uma sociedade. Não é apenas você acompanhar um folhetim. E você trazendo essas informações também, eu acho uma forma também bastante importante, uma prestação de serviço público para a sociedade que acompanham a novela, porque dificilmente a gente vê nas obras, né, nas novelas, no cinema de forma geral, a literatura sendo trabalhada dessa forma, principalmente dessa arte aberta que é a televisão e que é a novela. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, a televisão ela vai ser sempre entretenimento, né? Mas a gente não pode deixar de colocar junto ao entretenimento a cultura, né? O serviço social do que se faz, né? Esse veículo. E acho que os autores, cara, são inteligentíssimos, talentosíssimos. São dois queridos, né? A segunda novela deles que eu tenho a alegria de estar participando. Na verdade, eu conheço os autores desde quando eles eram colaboradores na novela da Thelma e da Duca Rachid, que era Cordel Encantado, que eu fazia um cangaceiro, e o Ale e a Tereza eram colaboradores, e, enfim, assim como todo mundo numa empresa, né, vai crescendo, né, você vê eu crescendo cada vez mais na TV Globo, ganhando um personagem de destaque aqui, é a mesma coisa, o colaborador que vira autor, o assistente de direção que vira diretor, é uma empresa, né, que faz arte, faz entretenimento, e que a gente tem que ter sempre uma relação profissional, gostosa, né, educada com todo mundo. A gente tem que ser quem a gente é sempre, não tem jeito, né? Porque a vida é um círculo, né? Então, é isso. E o que o público de casa pode esperar do seu personagem, Machado de Assis? Ah, cara, acho que tem que acompanhar, acompanhar a novela mesmo para ver. Acho que pode esperar uma coisa muito interessante que eu acho, assim, talvez que eu tiraria, para a nossa juventude, né? Porque a gente sempre escuta assim, ah, vamos investir nos jovens, né? Tipo, você vê várias bandas, por exemplo, dos anos 90, tipo Legião Urbana, sempre diria, né? Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Sempre há uma expectativa muito grande nos jovens, né? Eu acho que trazer o Machado de Assis jovem
no período monarca, né? Ele ali jovem e já abolicionista, sabendo dos seus direitos, do seu lugar. Eu acho que isso é muito importante para nós, jovens, bebermos dessa fonte, sabe? De que jovem eu sou nesse mundo maluco. Acho que podem esperar coisas nesse sentido. E as gravações, o Renan, partiram porque por conta da pandemia, né, muita coisa mudou. Eu sei que a Globo seguiu todos os protocolos com relação à prevenção à Covid, mas foi muito difícil para vocês também, né, encarar essa modificação toda, né, de protocolos, essa adaptação que vocês tiveram para gravar essa novela também. Traz para a gente esses bastidores, Renan. Como que foi para você? Como que foi gravar a novela? Foi muito difícil? Quais foram os protocolos que realmente vocês tinham que adotar na novela? Cara, eu acho que talvez o protocolo mais difícil, assim, que eu possa dizer, seja lidar com os traumas da pandemia, né? Por exemplo, a gente viver numa pandemia mexe muito com o nosso psicológico, né? Então, para você tirar a sua máscara, você tem que estar muito seguro, né? Então, assim, eu deixo aqui o meu agradecimento e o meu carinho à Rede Globo nesse sentido, que cuidou muito bem dos seus profissionais, né? Cedendo teste de Covid, então a gente era testado um dia sim, um dia não, máscara sempre, só tirava na hora de gravar, com todo mundo testado, e mesmo assim, colocava máscara. Então, acho que o protocolo que mais me deu assim, um pouco sei lá, que eu tive um pouco mais de dificuldade foi com essa coisa, com esses traumas da Covid no sentido do medo, né? De tipo, caramba, agora tem que tirar máscara, né? E poxa, aí tô vendo um amigo que eu não vejo há muito tempo e não posso abraçar, né? Não posso apertar a mão. Aí você vai para a praça de alimentação, onde era um local cheio de gente, e parece que você está numa nave da Fortaleza, né? Tudo dividido com vidro, e você vê o Projac vazio. Geralmente o Projac é um local onde transita muita gente, né? Então, assim, ao mesmo tempo você fica feliz por estar trabalhando, né? Numa pandemia onde muita gente perdeu seus empregos e tudo mais, e ao mesmo tempo você fica triste por isso, né? De tipo, caramba, né? Poxa, tanta gente bacana não tá mais aqui. Então é um misto muito esquisito, sabe? Porque tô falando assim muito do que eu penso. Eu não sou um cara que vivo numa bolha de tipo, tá tudo bem comigo e foda-se os outros. Eu nunca fui assim, sabe? Eu acho que eu escolhi fazer teatro justamente pela empatia com o próximo, entende? Então, lidar com essas questões é tudo muito complicado, né? E, enfim, só Deus, né, para saber explicar realmente o porquê de cada coisa, o porquê de cada um. Mas eu acho que é uma sequela, inclusive, que vai ficar, né, com o passar do tempo, essa coisa do medo que a gente ficou mesmo da pandemia, né? Até mesmo, por exemplo, agora no Rio de Janeiro é o terceiro dia sem morte por Covid. Mas até que ponto isso é verdade? Você entendeu? Né? Até que ponto isso é seguro? Então, eu continuo usando a minha máscara, entendeu? Tipo, pode entrar na academia sem máscara, eu vou de máscara. Pode andar na rua sem máscara, eu tô de máscara. Eu tiro a minha máscara só na minha casa, que eu sei que é um local seguro. Então, assim, é muito complicado, sabe? Então, a gente ter essa segurança no trabalho ao mesmo tempo é muito gostoso. Então, o que eu posso revelar aqui de bastidor é mais ou menos isso. O tempo de gravação, na verdade, ele triplicou, né? Porque já é demorado gravar uma cena sem uma pandemia. Então, com uma pandemia, é muito mais demorado, né? Porque você chega com a sua roupa pessoal, você faz tudo fora lá de um determinado ponto onde é demarcado, que você só entra ali depois de colocar o figurino que já foi higienizado. Então, se você deixou no camarim, sei lá, telefone, alguma coisa pessoal, você só vai poder pegar no final de tudo, você não pode ficar transitando como era antes. Então, assim, são outros tempos, né? Então, meio que saber lidar com isso também, né? E viver um dia de cada vez. Me parece que a novela ela já foi finalizada, as gravações. É isso mesmo? Já está tudo gravado. Tá. Como que foi a sua rotina de trabalho? Você chegava no Projac, qual horário, mais ou menos? Você saía de lá, qual horário? Só para as pessoas de casa se localizarem com relação ao tempo em que você levava para gravar, por exemplo, uma cena, não sei. Então, isso é muito relativo, por exemplo, essa questão do tempo, quando eu digo assim que triplicou,
não necessariamente na carga horária, mas, por exemplo, o número de cenas que geralmente a gente grava sem estar numa pandemia, sei lá, 25, 30 cenas, isso é inviável numa pandemia. Então, diminui, né, o número de cenas de gravação e aumenta, né, a disponibilidade do artista. Então, sei lá, você chega às 9 da manhã para poder gravar e sai 7 da noite, ou até antes, depende muito do número de cenas que você tem. Então, na verdade, a carga horária ela continua a mesma coisa, só diminuiu o quantitativo de cenas, né? Então, imagina fazer uma cena, tipo uma cena como aquela do Sarau, por exemplo, na Quinta da Boa Vista, você tinha ali o elenco mais a figuração, né? E aquela figuração, uma coisa também que mudou muito durante a pandemia, é que a figuração, na verdade, era uma galera contratada como elenco de apoio, né? Era uma figuração fixa, que estava ali como funcionário, né? Sendo testada, e não mais aquela figuração primeira, que era muita gente, né? De todos os lugares do Brasil. Então, justamente para não aglomerar e a Globo não perder esse controle de muita gente, então contratou-se um pequeno número de artistas, né? Para fazerem o elenco de apoio ali, a nossa querida e amada figuração, porque sem figuração não tem como fazer uma cena, né? É muito esquisito. Então, imagina, só ali naquela pequena cena tinha bastante gente, fora a equipe, né? Então, tem que ter um controle, um profissionalismo muito grande. E, graças a Deus, deu super certo, né? A gente está aí agora com 3 novelas inéditas no ar, né? Ninguém aguentava mais reprise, não é verdade? Pelo amor de Deus. Então, eu posso dizer que nos tempos do Imperador, a história se deu há 40 anos após, é uma continuação da novela que você fez, inclusive, que você gravou em 2017, a qual você interpretou Matias, que foi Novo Mundo, né? Conta pra gente também, só para as pessoas se localizarem também no tempo, o Renan, o que vai acontecer? Qual é essa mudança toda dessa história? Olha, historicamente, a gente tem, né, o primeiro império com Dom Pedro I, né, tipo que Dom João entrega ao país praticamente nas mazelas para o filho, um jovem inconsequente, mulherengo, sem a menor responsabilidade, começa a cuidar do Brasil. Porém, ele era casado com uma mulher incrível chamada Leopoldina, né, que praticamente quem cuidou do país, né, mas Dom Pedro I que levou o mérito. E aí a gente tem isso quase que repetido no Segundo Império, com Dom Pedro II, que Dom Pedro I deixa o país para o filho, mas também o país sem muita grana, né, com os cofres sempre, enfim, vazios, né? E aí a gente acompanha toda essa trajetória de Dom Pedro II, que era um amante das artes, né? Um brasileiro, diferente de Dom Pedro I. Dom Pedro II nasceu no Brasil, né? Cresceu no Brasil, e a gente vai ver a transformação disso, né? Logo depois tem um fato histórico muito importante que reflete muito na história do nosso país, né? Que são as mazelas pós-escravidão, né? Que vem a abolição da escravatura, porém a novela não vai chegar ainda nesse ponto, né, da abolição, mas a gente pode ver historicamente por que é muito difícil viver no Brasil, né? Por que é muito difícil ser pobre, por que é muito difícil tudo no Brasil. E a gente começa a entender, né, essas heranças negativas que vêm desde a colonização, né? Então, assim, o racismo, os preconceitos, né, as intolerâncias religiosas, sabe? Tudo isso que a gente tem até hoje, em pleno 2021, quase chegando em 22, são mazelas desde dessa época aí da colonização que a gente vem até hoje, né, tentando ressignificar. Então é muito legal prestar atenção na novela nesse sentido também, porque a novela ela não é um documentário, né? Ela não é um documentário dizendo desde quando Dom Pedro nasceu até quando ele morreu. É uma licença poética inspirada na trajetória daquele imperador.
Então, tem personagens ali que, obviamente, não existiram, mas que são baseados em fatos reais, mas são personagens, né, de ficção. Então, tem que ter um pouco esse distanciamento também para entender a história. Quase uma aula de história aqui também, né, Renan Monteiro? Renan Monteiro também é cultura. Jaque, um beijo para você. Gente, ó, vocês que estão chegando agora, tá? Lá no nosso canal no YouTube tem uma matéria que foi inédita no ar, já na TV, de uma dupla sertaneja, tá? Ela, infelizmente, se desfez, a dupla se separou há quase 28 anos, quase 30 anos de sucesso, viajou o Brasil todo, diversos programas de TV. Infelizmente, uma briga entre os dois integrantes causou a separação dessa dupla. E um dos integrantes vem a público relatar a mágoa que sente do ex-parceiro de trabalho. Essa matéria está na íntegra no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Na minha bio aqui tem o link, fica mais fácil para vocês acessarem e descobrir quem é essa dupla. Renan, eu tenho aqui a pergunta aqui da Cíntia de Paula. Ela te pergunta o seguinte: você tem algum segredo para manter a sua beleza? Olha, vou responder essa pergunta com algo que está na minha mão. Muita água. Você não é vaidoso, não, Renan? Muito, desde que eu nasci, cara. É. Muito vaidoso. Cuido do meu corpo, cuido da minha mente, cuido do meu cabelo. Gosto muito de me sentir bem, sabe? Do jeito que eu me considere bem. Então, eu acho que a vaidade ela é importante e, ao mesmo tempo, ela é perigosa, né? Tudo, na verdade, em excesso é perigoso. Mas eu procuro me cuidar vivendo, sorrindo, bebendo água, me alimentando bem, enfim. Quero ter uma expectativa de vida, né, longa aí, então quero viver bastante, então a gente tem que se cuidar, né? É a partir de agora que a gente passa a viver bem lá na frente. Não é lá e lá na frente eu vou me cuidar. É agora. Se Deus quiser. Como eu disse anteriormente, já são 20 anos de carreira, 20 anos de sucesso, alguns trabalhos, principalmente marcantes na TV. Você se prepara agora para viver um protagonista. Você confirma a informação? Sim. Você pode falar desse seu novo trabalho como protagonista? Tem previsão de quando vai ser lançado? Olha, já começou a gravar? O que eu posso dizer é que o trabalho segue adiado ainda, né, por conta ainda da pandemia e dos protocolos, né, as novelas de época elas têm uma demanda muito diferente de uma novela contemporânea, né? Então, o trabalho segue ainda na fila, né? Tipo, toda empresa, né, tipo, de televisão, ela tem um cronograma, né, de trabalhos, né, de novela das 9, novela das 7, novela das 6, enfim. Então, dentro desse cronograma, você trabalha com datas, né? Então, a cada ano, geralmente se faz 2 novelas, né? Então, tipo, ano que vem já tem 2 novelas, né, que vão estrear. Uma, inclusive, já está gravando, que vai substituir Nos Tempos do Imperador, e a seguinte, e assim sucessivamente. Então, dentro dessa grade, estamos lá com o nosso projeto aguardando, né, o martelo ser batido. Então, no momento, é aguardar e estar aberto também a novas oportunidades que vão surgir, né, como acabou surgindo o Machado de Assis. Então, é mais ou menos isso. Enfim, tá preparado e cuidando de 4 coisas importantes: cabeça, espírito, físico e acho que 3 coisas, acho que é isso, 3 coisas. Não tem a quarta, não. São 3 coisas: psicológico, físico e espiritual. Essa obra vai ser assinada por Adelaide de Amaral? Isso. Então, a previsão de começar a gravar agora no final do ano que vem, de 2022. Né? Você acredita nisso? Olha, eu acredito, acredito. Vamos ver, né? Vamos aguardar. É que, assim, é legal a gente quando a gente faz arte, é legal a gente trabalhar sempre com certeza, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com certeza. Então, quando eu tiver certeza, realmente, falar, olha, agora é de fato certeza que vai rolar. Vai rolar, mas a certeza ainda, ela vai demorar um pouquinho, sabe? Você já está preparado para encarar esse protagonista? Graças a Deus. E a ansiedade? A ansiedade tá
tá tranquila, tá controlada, né? Eu acho que a ansiedade maior, ela está muito mais ligada à vida pessoal do que à profissional, né? Porque são 2 décadas praticamente, né, de trabalho, de preparação, e é muito importante a gente, quando escolhe ser artista, né, se cuidar mesmo, sabe, de fato, porque é muito complicado você ser uma figura pública, né, é bacana, mas ao mesmo tempo é muito difícil você andar na rua e as pessoas te reconhecerem, né, muita gente se aproxima de você muito mais pelo que você é e muito mais pelo que você tem, né, por quem você aparenta ser, do que de fato pela sua pessoa, né? As pessoas te conhecem da televisão, mas não te conhecem no dia a dia, né? Então, assim, lidar com dinheiro é muito difícil, né? Tipo, é muito difícil. Então, ser paparicado é muito difícil, saca? Então, é muito complicado. Então, acho que a minha ansiedade ela está muito mais ligada a viver nesse momento, né? Pandêmico, porque tem gente que fala assim, a pandemia acabou. Para mim, a pandemia não acabou, a pandemia continua. Então, viver numa pandemia é muito complicado, né? Você vê, eu fiquei gripado na segunda-feira, eu fui trabalhar, na segunda-feira eu cheguei, dormi, na terça acordei meio, falei, caramba, o que está acontecendo aqui? Falei, tô meio esquisito. E aí já conheço o meu corpo mais ou menos, falei, cara, acho que eu fiquei gripado. E tomei a vacina há pouco tempo, só que são 15 dias para a vacina começar a fazer efeito, né? Então, a ansiedade ela está muito mais ligada a essas coisas de, caramba, será que eu vou estar vivo até lá? Por exemplo, né? A possibilidade do trabalho começar a ser feito no final de 22. Eu sei lá o que vai ser da minha vida em 2022, né? Se a gente sobreviver a tanta coisa louca que está acontecendo, então, acho que isso é um exercício até de humildade, sabe? A gente não se machuca também com essas coisas. Você falou anteriormente, agora, inclusive na sua última fala, sobre a questão das pessoas se aproximarem de você pelo que você tem, pelo que você é. Né? Fazendo uma comparação, você que saiu do Vidigal, você que saiu da comunidade, hoje você tem vários trabalhos de grande expressão, principalmente na Rede Globo, uma das maiores emissoras do nosso país, vai, né, assinar um protagonista agora. Quando você faz uma comparação, você volta lá no passado, Renan, e você lembra de onde você saiu, né? Você acreditaria que você fosse chegar onde você chegou? Que você fosse o Renan Monteiro, ator, diretor, músico, conhecido assim no país todo, e as pessoas realmente querendo se aproximar de você pelo que você é hoje, como uma figura pública? Olha, meu querido, você fez uma pergunta muito, muito interessante, assim. Eu vou respondê-la em algumas partes. Por exemplo, a primeira, eu sempre acreditei em mim, sabe? Eu acho muito importante a gente ter sempre a autoestima alimentada, de alguma forma, né? Então, eu sempre acreditei em mim. Quando eu comecei a fazer teatro, foi uma coisa totalmente despretensiosa. Eu comecei a fazer porque aquilo me fazia bem, aquilo me ajudou a desenvolver diversas coisas. Eu me descobri na música, me descobri como criança, como, saca? Tipo, eu percebi que me ajudava muito na escola, por exemplo, o fato de no teatro lidar com outros livros, outros autores, uma forma de pensar diferente, aquilo me ajudava muito na escola. Então eu comecei a gostar de perceber que eu era inteligente. Falei, cara, sou uma pessoa inteligente, que bacana. Então, assim, eu sempre fui muito sonhador, mas eu nunca imaginei, tipo, quero ser famoso, quero ser uma celebridade, isso, aquilo. Se eu disser para você que eu sonhava com isso, eu estou mentindo. Mas lá dentro existia sim uma esperança, né? Porque, cara, a gente quando escolhe ser artista, né, ser ator, você pode lidar com isso ou não, né? Você pode fazer uma novela e emplacar e ficar super conhecido ou não. É igual ao jogador de futebol, né? Você pode jogar num grande clube ou não. Mas, na verdade, o que mais me alimenta em relação a isso não é nem a questão da fama, é a questão de que eu faço isso porque eu gosto, sabe? Eu faço por prazer. É algo que me faz muito bem. Por exemplo, eu posso estar aqui meio caído de gripe, mas o fato de eu estar aqui falando com você na live, contando histórias, visitando memórias, isso é uma vitamina C, sabe? Isso me coloca em outro lugar. Então, vários problemas na vida que eu tive,
desde perdas de pessoas muito próximas. O teatro estava sempre ali comigo, me ajudando a cicatrizar, né, de mortes e decepções e desamores e desgostos, né? Então, a arte, ela cura nesse sentido. Então, o trabalho começou a ser muito a minha primeira via, muito por conta disso, né? Era aquilo que me fazia bem, era ali que eu queria estar todos os dias. Então, eu olho para trás hoje com muito carinho no sentido de, pô, cara, que bacana, sabe? Aquele garoto que sempre acreditou nele, que levou muito a sério tudo que lhe foi falado, pô, tá aí hoje como um cara bacana, sabe? Um artista bacana, que muita gente gosta de ouvir, gosta de saber o que está fazendo. Então, isso me dá uma responsabilidade maior também, porém não a ponto de ficar, caramba, e não pode isso, não pode aquilo, né? Porque o ser humano é humano, né? A gente está aqui para evoluir e aprender. Então, eu olho para trás com muito carinho mesmo assim e falo, cara, que legal, sabe? Que bom que eu fui e nesse túnel sem volta, não olhei para trás e estou até hoje nele, no caminho da luz. Que aprendizado, e assim, ouvir você falando, sabe, passou um filme aqui também na minha cabeça e me fez até relembrar um fato importante que faz parte da sua história, né? Você conheceu o seu pai biológico, você já era adolescente, né? Praticamente assim, início da adolescência, o quinto. Adulto já. Então, Adulto. pois e foi assim, você que depois de famoso, depois de conhecido, você vai em busca do seu pai, né? Você quer conhecer a sua origem, você quer conhecer o seu pai. Ao contrário de muitos artistas, né, Renan? Que a gente até viu aí, vários, né, na imprensa, que acaba rejeitando essa história, não quer contato mesmo com a família. Você foi na contramão, você foi em busca mesmo da sua origem, você foi em busca do seu pai, no sentido de querer conviver com seu pai, ajudar seu pai a conhecer a sua história. Então isso é muito, muito forte, isso é muito emocionante em saber, porque você é um ator jovem, considerado galã, está em ascensão em uma das principais emissoras do nosso país. Ouvir isso, cara, eu fico até sem palavras, assim, chego a engasgar mesmo, porque é muito emocionante. É uma parte da sua história, assim, que deixa qualquer um mesmo emocionado. Parabéns mesmo. Você pode contar um pouquinho como que isso aconteceu? Posso, inclusive, ele até passou por aqui pela live, não sei nem se ele continua, mas ele passou por aí. Cara, eu acho que assim, acho que a vida é um enigma muito, muito particular, né? Então, a gente busca muitas respostas para muitas coisas, na religião, na meditação, enfim, mas a gente, de fato, não consegue as respostas concretas, né? Eu respeito todas as manifestações, né, das pessoas que, por hora, preferem rejeitar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de agregar. Eu acho que tudo de difícil que eu passei na vida ajudou, de certa forma, para que eu fosse uma pessoa melhor e um artista tão intenso em cena, sabe? Então, eu sempre gostei muito de buscar, né, de onde eu vim, quem sou eu, por que eu nasci aqui, né, por que essa é a minha família. Então, diante disso, eu comecei a buscar essas coisas e estou até hoje nessa eterna busca. Por exemplo, de uns anos para cá, eu tenho me empoderado mais como um artista preto, sabe? Até hoje tem gente que acha que eu não sou negro porque eu tenho a pele um pouco mais clara, você entende? Eu sei que eu não sou branco, então se eu não sou branco, eu sou o quê? Sou negro. Ah, mas a sua pele é branca, o seu cabelo é ondulado. Isso não tem nada a ver, você entende? Então, assim, essa origem, que é muito importante pra gente, parece que, sei lá, isso é tirado da gente, né? Então, de alguma forma, a história da minha paternidade, ela foi tirada de mim. E eu falei, não vão tirar isso de mim, não. Eu vou atrás, né? E fui muito feliz por ter conhecido meu pai. Hoje a gente ainda tenta ter uma relação de amizade, porque a amizade é algo que se constrói, né? A gente não teve aquele laço, né, de geração e tal. Então, hoje, se eu quisesse ter uma escolha de rejeição, de não estar junto com ele, seria uma escolha de acordo com o que ali foi estabelecido.
e não, de repente, por mágoas que, supostamente... Você entende? Então, eu preferi ir em busca e isso me fez muito bem, porque era um vazio muito esquisito, sabe? Muito esquisito, sei lá, tipo... e muitas respostas eu pude ter depois disso também, né? E é muito doido, porque, assim, a gente vive no Brasil e a maioria das famílias, são todas instituídas por mães, né? Mães que criam seus filhos. Então é muito recorrente no Brasil isso. O pai, né, abandonar a família, fazer o filho ir embora, enfim, e a mãe acabar criando sozinha. Então eu quis meio que quebrar essa maldição de certa forma, né? Entender o porquê que isso aconteceu e pude ouvir o lado dele também, né? Entender um pouco da história. E hoje, graças a Deus, a gente pelo menos criou uma amizade, saca? E a gente tem isso, e o passado tá lá, serviu de aprendizado, e eu acho que é assim que a vida segue, entendeu? Então, isso tudo, como eu disse, me ajuda a ser sempre uma pessoa melhor, sabe? Eu procuro sempre entender as coisas, porque eu acho que isso tá muito no meu trabalho também como ator, né? Tipo, por que esse personagem está dizendo isso? Eu preciso entender, né? Por que ele está dizendo isso, para quem ele está dizendo, né? O que ele ouviu, qual é a relação dele com fulano, qual é a relação dele com ciclano, com beltrano, né? Então, esse questionamento, né, que gera a opinião, isso é muito forte em mim, porque eu acho que isso a vida me deu. Em que momento você ficou sabendo que o seu padrasto, no caso, não seria o seu pai biológico? Cara, eu quando tinha 15 anos, a minha mãe biológica resolveu me contar a verdade. Porém, as características físicas, né, do meu padrasto, na verdade, que me registrou como pai, que eu tenho o maior carinho também, que eu chamo de pai, as características físicas já diferenciavam muito, né? Eu sempre fui alto, por exemplo, e o meu pai que me registrou, que no caso foi um super pai, que ele conheceu a minha mãe grávida e falou, não, tudo bem, vai ser meu filho, e vamos criar um menino, e me criou até um certo momento. Ele era de estatura baixa, né? Então, e minha mãe também, biológica, não era muito alta. Então, assim, aquilo me gerava uma certa curiosidade, mas espera aí. E todos os meus irmãos, por parte de mãe, de certa forma, têm uma pequena semelhança, porque são todos filhos da mesma mãe com o mesmo pai. E eu já era o diferente, né? Então, e a gente, na verdade, ser humano, a gente tem um pouco dessa coisa de rejeição, né? Dessa coisa da busca, a gente fica meio assim, mas será que isso, será que aquilo? E aí, com 15 anos, ela resolveu me contar a verdade. Aquilo ficou muito forte em mim, devido a algumas reflexões de muita dificuldade de vida, e eu deixei aquilo descer, né? Engoli, digeri, refleti, e falei, cara, vou deixar rolar para ver o que acontece. Depois disso, bateu uma vontade muito forte de ir atrás. Falei, cara, vai conhecer, e eu segui minha intuição e fui. E como foi o seu primeiro encontro com seu pai biológico? Vocês marcaram, por exemplo, no toque? Como que foi? Foi assustador, foi assustador. Estava dando aula num colégio, e aí ele chegou lá, uma criança chegou e falou, professor, tem um moço lá fora te esperando. E aí aquilo já me... Falei, caraca, que doideira. Aí, sei lá, 2 minutos, né, que é o que distanciava da sala onde eu estava até o portão da escola que ele estava esperando, foram 2 minutos muito esquisitos, assim, que eu fiquei, caraca, que doideira, velho. Então foi um choque, assim, foi uma coisa muito estranha, sabe? Foi uma coisa meio estranha. Há quanto tempo isso já, Renan? Que você se encontrou com seu pai? Já vai fazer uns 10 anos. Forte, hein? Rapaz, é uma história muito emocionante. Eu confesso que quando eu conheci essa história sua, eu me emocionei. Achei bem forte. Olha só, a Priscila Santos. Então, Priscila, ele já falou, né? Uma novela que está prevista para ser gravada, está na grade, né, não tem previsão ainda de data da novela. Ela pergunta se você pode adiantar o personagem que você vai fazer como protagonista, o Renan. Priscila Santos.
Priscila, obrigado pela pergunta. Então, é a história de um grande maestro brasileiro que também foi, foi embranquecido durante muitos anos, porém, ele não era branco. E é uma figura também muito emblemática, que foi para um caminho da arte assim muito elitizado, né, que era o caminho da ópera, né, dos concertos, das coisas clássicas e tudo mais. E, enfim, e a novela vai contar um pouco dessa história, né, dessa família, né, desse maestro que, enfim, foi muito cedo para a Itália, e aí toda a peripécia da sua vida vocês vão poder conhecer quando o trabalho rolar. Na novela você vai cantar também? Tudo pode acontecer. Além de você, é claro, quais são o elenco, qual é o elenco de peso mesmo da novela? Ainda não sei, Não? ainda não sei. Eu quero registrar a presença dos atores, tá? A Carmen Caroline, ela que está vivendo a Ximena na reprise dessa novela que está, cara, eu sou ruim de memória, no canal Viva, e agora Luiz Salem, que acaba de entrar. Um beijo, Luiz, ele que está em Salvador, morando em Salvador, e é isso aí. Renan, fala um pouco também, você tem uma escola de teatro no Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu não tenho, Não? não tenho. Não, não tenho escola nenhuma de teatro no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum. Eu, na verdade, dou aula de teatro e aula de TV em alguns lugares, mas, na verdade, não tenho escola profissionalizante, não tenho escola nenhuma. O que eu tenho vontade de fazer e vou fazer Se Deus é quiser. desenvolver um projeto social na periferia, saca? Para dar acesso à galera que não tem acesso. E isso eu vou fazer com patrocínio ou sem patrocínio, mas eu vou fazer. Então, na verdade, eu, paralelo ao meu trabalho de ator, eu sempre estudei também para dar aula, né? Também dirijo, enfim. Então, eu trabalho em algumas escolas do Rio de Janeiro, mas as escolas não são minhas. Legal, Renan, eu quero te agradecer, tá, a sua participação no programa Na Lente. Pessoal, ó, terminando essa entrevista, eu aguardo vocês lá no canal no YouTube, vou responder algumas perguntas, inclusive bater um papo com vocês sobre essa matéria que foi ao ar no programa Na Lente na TV, que nós colocamos na íntegra lá no YouTube, dessa dupla sertaneja que se separou depois de quase 30 anos de trabalho. Um dos integrantes vem a público revelar uma grande mágoa do seu parceiro. E ele disse, Renan, que nem por 1 milhão sobe ao palco para cantar com o ex-parceiro dele, tá? Eu acredito. Renan, meu querido, ó, sucesso, sucesso para você, tá? Mais uma vez eu quero te agradecer, de coração mesmo, por você colaborar com o nosso trabalho, tá? Estaremos sempre aqui à disposição também, aquilo que você precisar, você pode sempre contar comigo. Obrigado mesmo. E vou ficar sempre aqui na torcida aqui, porque você é fera, cara. Sou seu fã mesmo. Pô, eu que agradeço, queridão. Eu que agradeço e, enfim, a recíproca é verdadeira, o que precisar também estou por aqui. E vamos junto, que a gente tem que se abraçar e estar junto mesmo, porque a vida é muito especial e a gente perde muito tempo com bobeira, né? Então, vamos junto, que unido a gente chega lá. Isso aí. Ó, eu tentei fazer igual você, igual o Matias, lá no filme que eu fui convidado para fazer, mas não consegui, não. Você é o único. Que nada. Eu até falei outro dia, acho que até você participou que eu estava falando, né? Foi. Eu assisti um pedaço e, cara, eu acho muito, muito interessante, né? Enfim, qualquer manifestação artística eu acho sempre muito bem-vindo, mas eu acho que a gente tem que pensar muito no que a gente vai fazer, né? Se a gente for parar para pensar e analisar muitas coisas, né? Tem muitas coisas esquisitas, né? Feitas aí. E quando a gente vai contar uma história muito emblemática, sobretudo falando de escravidão, de abolição da escravatura, a gente tem que estar muito embasado no assunto, né? E na maioria das vezes são pessoas brancas contando essa história, né? E a história do nosso país, na verdade, a história da colonização, é nome de rua,
e estátuas, é sempre estátua de coronel, de gente branca, isso e aquilo. Então tá na hora do nosso povo preto botar a boca no trombone e contar a história realmente como foi, saca? E ficar usando o povo preto de pano de fundo para sensacionalismo, ou ganhar like, ou biscoito, saca? Acho que isso é passado, entendeu? Se é para contar a história, vamos contar a história como é mesmo, né? Como foi, e é isso. Mas eu achei muito interessante, cara. Acho que você tem que se jogar mesmo, e é isso. Depois a gente pode marcar um workshop aí de Matias 1, Matias 2, Matias Vamos! 3. Rapaz, foi muito bacana, foi muito legal, assim, até mesmo justificando aqui na live, eu também sou filho de negro, né, com uma branca, meus irmãos são negros, eu sou da pele clara, mas o que diferencia a raça é o sangue, não a tonalidade da nossa pele, né, o que está lá escrito lá, pardo, branco, na sua certidão. Então, assim, eu fui com muita propriedade, sabe? Eu aprendi muito ali, gostei muito da oportunidade que eu tive. Eu falo o seguinte, eu não sou ator, eu sou jornalista. Eu fiz o curso de ator para melhor trabalhar como jornalista, né? Então, assim, foi para mim uma escola, foi um aprendizado, e é isso aí. Que venham É novos isso. trabalhos que a gente precisa de trabalhar, né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades, é isso aí. É isso aí. Com certeza. Renan, mas obrigado. Obrigado, tá, pelas críticas, obrigado aí pela sua participação no programa da Lente. Foi muito bom bater esse papo com você, é sempre bom te rever. E é isso, meu querido. E obrigado para vocês que acompanharam aqui o nosso bate-papo. Em breve também essa entrevista com o Renan Monteiro vai estar lá no nosso canal no YouTube, por isso não deixa de se inscrever. Renan, beijo, querido, no seu coração. Saúde e sucesso sempre. Fica com Deus. Valeu, queridão. Um beijo para você, para todo mundo que nos acompanhou. E é isso. Axé, valeu. Isso aí, gente. Ó, dia 8 eu converso com o ex-vocalista da banda Reflexos, aquela banda com aquela música famosíssima que vendeu mais de 2 milhões de cópias na época, isso mesmo, tá? Mais de 2 milhões de discos vendidos com aquela música Madagascar Olodum. Eu converso com Júlio Cavalcante, ele que vai revelar o porquê essa banda, né, que fez tanto estouro no país todo, terminou. Dia 8, aqui na nossa live, às 20 horas. Beijo, gente. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Valeu.